Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando, você já sabe, com carinho redobrado, neste domingo, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, Luz e Paz, sempre ao seu coração, à sua vida, nunca é demais repetir, né? Domingo eu falo que a gente faz um evangelho com aquele carinho dobrado mesmo. Por quê? Porque você está aí do outro lado, mesmo sendo domingo, cuidando do seu espírito, o que é uma maravilha. Aliás, falar nisso, antes que eu esqueça, daqui a pouquinho, Evangelho no Lar especial, hein? Vanção dos maiores músicos, né, da área espiritual brasileira, vai nos dar o prazer, a alegria da presença dele no nosso Evangelho no Lar às 10h30. Tô te esperando, com toda certeza. Vai ser maravilhoso. E da nossa série do Berço ao Túmulo, um sucesso absoluto. Nossa, lindo, né? Como sempre, vocês são demais. Ontem falamos de solidão, solitude, sofrimento. Teve até música no final. Teve até samba espiritual. Conhece essa, não? Pois é, quem não participou perdeu. E hoje à noite nós vamos falar de desencarnação, sobre reencarnação, as leis da vida, morte, comunicação com os espíritos. Você não vai querer perder 20h30, hoje, domingão, para quem estiver conosco. Meus amigos, hoje eu queria conversar com vocês aqui na nossa amada pílula inspiradora a respeito da necessidade que muitas pessoas têm de controlar o futuro. O controle que muitas vezes a gente quer ter sobre o futuro acaba a gente se refletindo num alto nível de desequilíbrio no nosso presente. É muito importante a gente compreender que o tempo da nossa vida ele é determinado por diversos tipos de experiências que, sem dúvida alguma, vão testar a nossa capacidade de termos fé, mesmo nos momentos mais desafiadores. E ter fé significa não ter problemas, né? Mas significa, meus amigos, saber como lidar com sabedoria em meio aos problemas. Se você é uma pessoa que quer controlar o teu destino, se você é uma pessoa que quer controlar os sentimentos dos outros, se você é uma pessoa que para ter segurança na vida tem que saber com antecedência tudo que vai acontecer nos próximos 5 minutos, 5 dias, 5 anos, com certeza o desequilíbrio mora no teu coração. Porque a pessoa ansiosa e insegura é assim, né? Ela quer controlar tudo para ela se sentir bem e por isso nunca se sente bem, porque a gente não controla quase nada. Então, uma das principais atitudes de sabedoria que a nossa alma vai alcançando é a entrega. Entende? É se entregar a cada passo ao autoconhecimento. É se entregar, gente, a cada passo a nossa conexão com o que há de mais sagrado na vida. Então a nossa pílula inspiradora de hoje quer te convidar com muito respeito, sempre com muito carinho, a abrir um pouco mão dessa necessidade de controlar tudo, gente. Deixa eu te contar, muitas vezes as descobertas mais magníficas que você vai fazer na sua vida, elas vão nascer de situações completamente inesperadas. Sabe aquela história? O sujeito fica noivo 8, 9, 10 anos, né? E aí dá tudo errado. Fica na tristeza, não casa, aquela angústia, de repente você encontra a mulher da tua vida, o homem da tua vida, casa e que tem uma família linda. Quer dizer, aparentemente você viveu uma situação ruim, né? Aparentemente desconfortável, mas no final das contas foi o que te trouxe uma felicidade extrema. Então, nem sempre o que parece que é muito bom é tão bom assim, e nem sempre aquilo que você acha que é ruim é tão ruim assim. Entende? Então, cuidado com essa necessidade extrema de controlar, porque por vezes o que você mais deseja, a vida vai lhe trazer exatamente fora do teu controle. E aprender a ter essa aceitação, gente, é que vai nos levar até lá. Gente, não vou cansar vocês com histórias pessoais, né? Tenho até compartilhado algumas no Evangelho no Lar, na série do Berço ao Túmulo, eu tenho até contado muitas dessas histórias. Porque poxa, quem é que não tem? Eu tenho um monte de histórias que eu achava que sabia, né, o que era bom para mim, mas não tinha nada a ver. Situações que no primeiro momento eu falei, meu Deus, deu tudo errado. E por que deu errado, ou seja, contra as minhas expectativas, poxa, muitas coisas deram certo. A própria pílula, né? Você que nos acompanha, nossa, eu tive muito receio de começar a gravar a pílula tantos anos atrás, não tinha a menor ideia do que ia acontecer, não é? Então, assim,
Se eu não tivesse começado a gravar, mesmo não tendo controle sobre nada, a gente não estaria aqui, né? Quase 6 anos depois, em mais de 150 países, hoje, graças a Deus, um trabalho gigantesco, né? Que todos nós realizamos, quantos voluntários maravilhosos se doam, né, no atendimento das pílulas fraternas, fazer esse atendimento fraterno maravilhoso à distância, mais de 100 instituições de caridade beneficiadas. Imagina, mesmo na época da pandemia, instituições estão sendo beneficiadas graças a vocês, que são nossos alunos e nos ajudam. Então assim, porque lá atrás eu abri mão do controle, porque enquanto eu fui controlador, eu não quis, por exemplo, não me dei o direito de gravar a primeira pílula pelo medo do que iria acontecer na sequência. Ninguém vai gostar, isso não vai funcionar e assim por diante. Gente, deixa eu te contar uma coisa que eu tenho aprendido na própria pele. Dê o primeiro passo. Se o seu coração, por algum motivo, se vincular a uma forma de viver, dê o primeiro passo. E confie que a bondade divina vai dar sequência a esses passos. Entende? Se você tiver que viver outras experiências, você vai viver. E se você tiver que passar por dificuldades para que elas te ensinem, você vai passar. Então, de um jeito ou de outro, já que vamos viver as belezas e os desafios, vamos fazer isso com fé, vamos fazer isso com confiança. Não é verdade? Então que Deus te abençoe muito, com muita luz e muita paz. Te convido a ouvir o Café com Ricardo de hoje no Instagram. Já escutou? Não sei se você está sabendo. Todo dia no Instagram, já tem quase 20 dias, é uma série nova. A gente chama de Café com Ricardo, no Stories ou no feed de notícias do Instagram. Sempre eu estou trabalhando com alguns provérbios zens maravilhosos, né? Que tem nos ajudado a refletir muito sobre assuntos como este de hoje, sobre abrirmos mão do controle para surfarmos nas ondas da vida com confiança em Deus. Então, se fizer sentido para você, te espero no nosso cafezinho com o Ricardo também. Um beijo enorme no seu coração, muita, mas muita luz e paz para você e para sua família. E você já sabe ou não sabe? Até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve!